Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao Catraca Rádio 2022. Eu sou o Helderson Moraes e vou apresentar para vocês o briefing da prova que será realizado na cidade de Demerval Lobão no dia 13 de março de 2022. Antes de mais nada, gostaríamos de agradecer aos atletas que aguardaram ansiosamente a realização dessa edição desde 2020, quando houve a suspensão do calendário de atividades esportivas por conta da pandemia. Gostaríamos de dizer também que a gente se sente feliz em poder realizar essa prova agora, com toda a segurança sanitária que os atletas merecem. Então vamos passar para os detalhes técnicos da prova. O Catraca Rádio 2022 contará com dois percursos. O percurso Pro, com 70 km de extensão, que será realizado pelos atletas inscritos nas categorias Elite Masculina, Elite Feminina, Sub-30, Master Masculino A1, A2, B1, B2, C1, C2 e D, Master Feminino nas categorias A, B e C, Dupla Mista e Pesadão. Os atletas inscritos na categoria Pesadão deverão se submeter à pesagem no momento da vistoria, e aqueles atletas que não baterem o peso mínimo de 110 kg serão migrados automaticamente para o percurso Open. O percurso Open, com 38 km de extensão, será percorrido pelos atletas inscritos nas categorias Júnior, Juvenil, Open Feminino e Open Masculino. Lembrando também que os atletas inscritos nas categorias oficiais que não tiverem uma situação regular junto à FCP também serão migrados para o percurso Open. A vistoria deve acontecer entre 6 e 7h15 da manhã e serão vistoriados os seguintes itens: capacete, tampa de guidão, luvas, tênis ou sapatilha. Esses itens, definidos pelo regulamento estadual, têm a finalidade de garantir a integridade física dos atletas. A largada da prova ocorrerá às 7h30. O tempo total de prova é de 6 horas para todas as categorias. Para os atletas inscritos na categoria dupla mista, será considerado o tempo do último atleta integrante da dupla a cruzar a linha de chegada. A prova também terá um tempo de corte, que é de 4h30. O corte será realizado na zona de apoio técnico, que fica localizado no quilômetro 51 do percurso Pro. Os atletas, portanto, que passarem pela ZAT após transcorrido 4h30 de prova, serão parados por membros da organização, onde será feita a remoção da placa e do chip de cronometragem. Os atletas também serão orientados a retornar para a arena no caminhão vassoura, disponibilizado pela organização, que estará disponível lá na ZAT, ou também ele pode retornar para a arena de prova no carro da sua equipe. Fica a seu critério. A navegação no dia da prova deverá ser feita observando a sinalização física feita nos dois percursos. A sinalização oficial é composta de placa com fundo amarelo e seta preta ou X preto. A seta preta apontada para cima indica o sentido da prova. A seta apontada para baixo indica a atenção. 2 setas apontadas para baixo indicam perigo e 3 setas apontadas para baixo indicam muito perigo. Nesses locais, sinalizados com essas 2 últimas placas, a gente orienta que o atleta tenha um cuidado redobrado. Deve ter alguma coisa ali para ser transposta que merece uma atenção especial. As placas contendo X indicam o sentido errado do percurso, que eles devem evitar. Também será utilizada uma sinalização auxiliar, composta de setas na cor vermelha, pintadas em postes, árvores ou placas. Fitas de TNT na cor laranja. Essas fitas estarão dispostas principalmente ao longo dos single tracks, para facilitar a navegação em ambiente mais fechado. Fita zebrada, que será passada nos locais em que é proibido o atleta transitar. E também seta feita de cal na cor branca, pintada sobre a pista, para facilitar a orientação naqueles pontos de bifurcações que pode gerar alguma dúvida na navegação. Opcionalmente, os atletas poderão navegar utilizando o seu equipamento de navegação, seu GPS. E
Os arquivos serão disponibilizados pela organização, tanto do percurso Pro quanto do percurso Open. O link para esses arquivos estará na descrição desse vídeo. Lembrando que a organização pode alterar o percurso da prova até momentos antes da largada. Essa alteração vai acontecer caso ocorra algum imprevisto ou alguma situação excepcional que coloque em risco a vida dos atletas, então a gente pode alterar esse percurso e vocês serão comunicados dessas alterações no momento da largada. Caso ocorra alguma alteração no percurso, a gente orienta que os atletas esqueçam a navegação utilizando os tracks e passem a navegar exclusivamente utilizando a sinalização física disponível ao longo dos percursos. Os percursos do Catraca Ride estão dispostos da seguinte maneira. No mapa, vocês observam que na cor magenta está o percurso Pro. Na linha preta, está o percurso Open. Observem que em vários momentos os percursos estão sobrepostos. Então os atletas vão percorrer basicamente o mesmo trecho. Da largada até o quilômetro 14,25, todos os atletas percorrerão o mesmo trajeto. Deste ponto há uma divisão da categoria Pro, que segue para a BR-316, e a categoria Open, que segue por estradão até o quilômetro 25 da categoria Pro. Nesse ponto há a junção novamente dos percursos. E os atletas seguem até o quilômetro 33, onde há, mais uma vez, uma separação do percurso Open para o percurso Pro. No quilômetro 61 do percurso Pro, que corresponde ao quarto ponto d'água, mais uma vez, os atletas percorrerão o mesmo percurso, né? Tanto a Open quanto a Pro, até a arena de prova. Ao longo do percurso, nós temos disponíveis 4 pontos d'água. O percurso Pro conta com 4 pontos d'água. O percurso Open conta com 3 pontos d'água. Os pontos d'água estão distribuídos a aproximadamente 15 km de distância um do outro. E as marcações estão aqui, né? Ponto água aqui também e água aqui. Também nós contamos com 2 locais em que teremos a presença de socorristas, 2 locais em que teremos a presença de ambulância e também nós temos uma zona de apoio técnico, onde as equipes poderão auxiliar seus atletas em reparos mecânicos, hidratação, alimentação. Lembrando que as equipes só poderão se dirigir às AT após a largada. Lembrando que os atletas devem ter bastante atenção nos pontos de separação entre os percursos Open e Pro, como também nos pontos de encontro entre os percursos Open e Pro, marcados aqui no mapa, com as suas respectivas quilometragens. Este é o percurso Pro, com 70 km de extensão. Essa tela é um print do Garmin Connect. Então, os atletas que optarem por navegar utilizando o Garmin irá alertar sobre esses pontos que estão marcados aqui na cor magenta. A largada ocorre aqui no posto Morrinhos, né, do lado da prefeitura, e ele segue em direção oeste até este ponto, onde inicia uma sequência de estradões. Basicamente, todo esse trajeto da largada até o ponto de água é estradão. Do ponto de água número 1, o atleta vai se dirigir à BR-316, percorrer um trajeto sobre ela de 1.136 metros e retorna para o estradão. Aqui nós temos uma área passível de alagamento, caso ocorra alguma chuva de alta intensidade no dia anterior à prova. Ele segue por um single track de aproximadamente uns 13 km até o segundo ponto d'água. Permanece ainda transitando num single track até este ponto onde tem a presença de uma ambulância e a presença de um socorrista. Um pouco mais adiante também tem uma área sujeita a alagamento, mas nada que impeça
passagem dos atletas. Depois ele segue por estradão até a PI 130, onde terá a nossa equipe e a PM organizando o tráfego aqui. Retorna para o estradão até chegar num single track que vai levá-lo até o ponto de água número 3. Desse ponto de água em diante, inicia um single track que a gente chama como single track do lajeiro. Aqui nós temos uma vala profunda que requer a atenção dos atletas e descidas técnicas e umas subidas também um pouco mais técnicas. Mais adiante a gente tem mais um ponto onde tem a presença do socorrista e membros da nossa equipe. Um pouco mais adiante, o atleta chega na zona de apoio técnico, onde ele pode receber auxílio mecânico, alimentação, hidratação ou algum procedimento de saúde por parte da sua equipe. Posteriormente, ele segue por estradão até este ponto, onde inicia um single track que o levará até o ponto de água, até o estradão, posteriormente até o ponto de água número 4. Daí em diante, ele chega na arena de prova. O percurso Open conta com 38 km e 3 pontos d'água. O atleta mais uma vez larga aqui no posto Morrinho, do lado da prefeitura, segue por estradão até o ponto de água número 1, continua por estradão até o ponto de água número 2. A partir daqui ele tem um single track que o levará até o local onde existe a presença do socorrista e é o ponto de divisão do percurso Open e Pro. Ele segue por estradão até o ponto de água número 3 e a partir daqui ele retorna para a arena de prova. Alguns pontos merecem atenção especial por parte dos atletas. Esses pontos são os locais em que há o trânsito por rodovia. Nesse ponto específico aqui, próximo do quilômetro 14,6, nós temos um trajeto que é feito pela BR-316. Até 2 dias atrás isso não era um problema, porque os atletas iriam transitar pela faixa duplicada. E os carros estavam transitando por a outra faixa que pertence regularmente à BR-316. Acontece que devido às últimas chuvas, o local por onde transitavam os veículos sofreu um desmoronamento lá, abriu uma vala e o tráfego foi direcionado para a pista duplicada. De modo que nós teremos aqui pessoas da equipe, da organização, bem como o auxílio da Polícia Rodoviária Federal para organizar o tráfego aqui. No entanto, a gente sugere que os atletas façam esse percurso exclusivamente pelo acostamento, que não subam na faixa de rodagem. Fiquem no acostamento, para garantir a segurança dos mesmos. Depois ele retorna para o estradão e não tem mais problema nenhum. O mesmo acontece próximo ao quilômetro 39, onde os atletas irão percorrer 1.000 metros sobre a PI 130. Mais uma vez, nós teremos aqui o apoio da Polícia Militar, organizando o tráfego, também pessoas da organização auxiliando na sinalização. Mais uma vez, sugerimos que os atletas permaneçam sempre no acostamento e não pedalem pela faixa de rodagem. Outros pontos de interesse, um é aquele localizado após saírem da BR-316, tem uma área que é sujeita a alagamento. Essa é uma imagem que foi tirada num dia de muita chuva, que foi feito um reconhecimento por pessoal da organização, e esse é o cenário que nós encontramos. Uma área alagada que dá aproximadamente aí 300 metros. Porém, a água fica basicamente na altura do joelho. Não é nada intransponível, não há correnteza, há apenas a água acumulada, o que deixa a passagem muito segura, já que não tem correnteza para arrastar atleta nem nada, é apenas água acumulada na altura do joelho, por 300 metros. Um outro ponto que requer bastante atenção fica no single track do lajeiro. Esse ponto, todo esse single track, ele requer bastante atenção, porque é uma das áreas mais técnicas do percurso. Nós temos, basicamente aqui, onde está o
o mouse, uma vala que precisa ser transposta pelos atletas. Aqueles mais habilidosos conseguem passar em cima da bike. Outros precisarão descer da bike, mas é algo em torno de 3 metros para ele transpor. Nada absurdo. Nós temos também descidas, dentro desse single track, temos descidas bem técnicas, com bastante erosão e uma pissarra solta, o que eleva o risco de queda, então tem que ter bastante atenção, até porque algumas áreas está bastante úmido, então o pneu desliza bastante. E nós temos também situações como essa, em que há lajeiro para ser transposto, né? Então é preciso ter um cuidado aqui, porque a bike desliza, talvez tenha que caminhar por 5, 6 metros com a bike no ombro, e depois ele segue o trajeto normal. Então nós temos esses pontos aqui que realmente merecem atenção especial. Nós temos também suporte de trilha, né? Então cada um dos percursos terá uma moto abrindo a trilha e terá 2 motos fechando a trilha. E também terá carros vassoura para auxiliar os atletas que tiverem, porventura, algum problema mecânico ou problema de saúde. Teremos os pontos de hidratação e nesses pontos a gente orienta que o atleta consuma a água e descarte a garrafinha próxima a esses locais de hidratação, porque a organização vai estar lá com sacos de lixo para remover o lixo e não deixar a trilha suja. Falando nisso, a gente orienta também que aqueles atletas que forem consumir barrinhas de cereal, gel, né, guardem o lixo de vocês no bolsinho da camisa e descarte adequadamente lá na arena de prova. A gente usa as trilhas, a gente gosta das trilhas limpas, então a gente tem também que cuidar e manter a trilha limpa. Temos a presença de socorristas em 2 pontos, com ambulância. Os socorristas estarão em quadriciclos, que facilita o percurso pelos single tracks e o resgate de alguém. E também temos as AT, né, no quilômetro 51, onde as equipes poderão abastecer seus atletas, né, fazer reparos na bike ou prestar algum atendimento pessoal. Então, pessoal, é isso. Espero que todos tenham uma excelente prova, que o Catraca Ride seja uma experiência incrível para todos vocês. E a gente se vê, portanto, domingo, 13 de março de 2022, em Demival Lobão, para esse brilhante evento. Abraço.